Deixa eu colocar o tema. Paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Colocando aqui o tema da live de hoje. Paz do Senhor, irmão Josemi, minha tia Célia. Boa noite, maninha, minha querida irmã, tá aqui também. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o nosso maior exemplo de humildade. O mundo hoje fala muito sobre humildade. Nós vamos falar sobre o verdadeiro Senhor que foi de fato humilde. A verdadeira humildade que vem de Deus. Por favor, me confirmem se o áudio tá bom. Só pra gente iniciar. Acredito que tá. Eu iniciei agora um pouquinho mais tarde por causa de um probleminha no áudio. Mas acredito que tá tudo certo. Amém. Então vamos orar. Se você puder, onde você está, fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo. O áudio tá bom aí, todo mundo falando. Obrigado. Se você puder fechar os seus olhos e fazer essa oração, pedir para que a palavra do Senhor fale contigo, fale comigo também. Que a palavra de Deus, ela pode nos transformar. E todos os dias que nós lemos a Bíblia, ouvimos a palavra, falamos a palavra, Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas. E hoje eu creio que é mais uma vez o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui falando da tua palavra, buscando, Senhor, o entendimento do Senhor para nós, a maneira que o Senhor quer que cada um de nós venhamos viver. Senhor, muitas vezes nós não conseguimos entender a tua palavra, mas que nessa noite o Senhor venha dar entendimento para cada um. Eu sempre te peço, meu Deus, me faz entender a tua palavra, que eu possa compreender os detalhes e viver, entender a tua palavra e praticar ela, e viver como teu servo, como um filho que te agrada. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Hoje nós vamos falar sobre a sua humildade, Senhor, e que o Senhor nos ensine a ser humildes, verdadeiramente humildes. A humildade que vem de ti é perfeita, meu Deus. Abençoa os meus irmãos, visita eles nas necessidades, nas tribulações de cada um. Vem com o teu consolo, vem com o teu alívio no coração, na alma de cada um, meu Deus. Porque o Senhor é a nossa paz. O Senhor nos traz a paz. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Vamos lá? Hoje nós vamos ler aqui o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Que Jesus estava falando sobre a humildade para os discípulos dele. Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Os discípulos de Jesus, muitas vezes, eles não entendiam o propósito do Senhor. E eles fizeram essa pergunta: quem era o maior? Eles fizeram essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus?
E quando nós fazemos essa pergunta, quem é o maior, nós entramos, digamos que, em um ambiente de disputa, onde um irmão vai ser superior ao outro, onde um vai ser mais do que o outro. E diante de Deus não tem um maior, não tem um ser humano maior diante de Deus, ele nos coloca todos no mesmo nível. E aqui Jesus ele vai ensinar sobre a humildade, a verdadeira humildade para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus viam Jesus fazer milagres, viam o Senhor pregar, viam as maravilhas que Jesus fazia. E eles eram privilegiados de estar vendo com seus próprios olhos, ouvindo, estando perto de Jesus, eles eram privilegiados. Mas isso não tornava nenhum deles maior ou menor do que o outro. Até o apóstolo Pedro, que teve a missão de ser o líder da igreja, ele deveria ser o servo de todos. Ele deveria servir a todos os seus irmãos. E Jesus, ele chama uma criança e ele coloca no meio deles e diz que se eles não se tornassem como aquela criança, como crianças, jamais eles entrariam no reino dos céus. E aqui Jesus estava falando da humildade daquela criança. Naquele tempo, as crianças elas não tinham muita relevância, digamos assim, na sociedade. As crianças eram um pouco, digamos que, desprezadas. Elas eram mais deixadas de lado. E Jesus traz uma criança e diz que aquela criança era o maior. Aquela pequena criança era maior do que, digamos, os discípulos com a sua vontade de ser grande. É porque o reino de Deus ele nos ensina a ser diferente. O maior era um menino, o maior era uma criança. Os discípulos talvez pudessem disputar entre eles quem poderia ser o maior. Como foi perguntado, na verdade uma mãe pediu, a mãe de João, perguntou se no reino ele poderia estar um filho dela à direita e outro à esquerda de Jesus. Eles tinham esse desejo de grandeza. E o Senhor Jesus sempre ensinando a respeito de ser servo, a respeito de servir. E hoje nós muitas vezes pensamos que por algum motivo nós somos superiores aos nossos irmãos, seja pelo dinheiro, seja pelo conhecimento, por algum motivo. Mas o Senhor Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza é ser humilde. Que diante dele, o que agrada a ele é a humildade. E ele se fez humilde. Jesus foi verdadeiramente humilde. E eu quero falar aqui sobre o verdadeiro amor, porque o amor e a humildade caminham juntos. O amor e a humildade caminham juntos. Romanos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, tia. Romanos capítulo 12, versículo 9. Diz assim, ó: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. O amor deve ser sincero. O amor deve ser verdadeiro. E o verdadeiro amor e a verdadeira humildade andam juntos. E nesse mundo hoje, muitas pessoas falam de humildade na internet, na televisão, e em todos os lugares. Acho que você já ouviu alguém falar, nossa, tal pessoa ela é humilde. Mas essa humildade pode não ser sincera, se vir de um coração que tem objetivos que não agradam a Deus. A verdade é que tem pessoas que fingem ser humildes, fingem amar para conseguir algo, só por um período de tempo. E a Bíblia fala sobre essas pessoas também. Então, sobre o amor, o verdadeiro amor, a Bíblia diz, o amor deve ser sincero. E isso serve para tudo. Serve para amizade, para relacionamento, para a vida na igreja, serve para tudo. O amor deve ser sincero. Nós devemos amar uns aos outros com sinceridade, com verdade, com transparência.
odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Então nós devemos odiar, se afastar do que é mal. E muitas palavras, muitos discursos que parecem ser de pessoas humildes, na verdade, não são. E se nós olharmos para dentro de nós, todos nós, seres humanos, temos desejo de crescer. Crescer no sentido pecaminoso, de ser maior, de ser superior. Isso é algo que nós temos que lutar contra. É da nossa natureza. É o orgulho, é a soberba. Porque uma pessoa que não é verdadeiramente humilde, ela não consegue perdoar. Ela não consegue liberar perdão. Uma pessoa que não é verdadeiramente humilde, ela não consegue assumir os seus erros. Ela não consegue se corrigir, porque o ego é maior, porque a soberba é maior. Então, é muito importante o verdadeiro amor e a verdadeira humildade nas nossas vidas. O amor deve ser sincero. E aí eu quero ler também segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Então aqui o apóstolo Paulo ele estava falando para Timóteo sobre os tempos difíceis que teria na igreja desde aquele tempo e hoje nós estamos vivendo esse tempo difícil também. Ele fala, no versículo 1 ele diz que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, e ele começa a falar sobre várias coisas, sobre várias situações. E aqui no versículo 5, que é onde eu quero focar, ele diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que é a aparência de piedade? É uma pessoa que se disfarça de alguém que é bom, mas na verdade é uma pessoa má. É uma pessoa que usa palavras, atitudes, sempre de maneira mentirosa. E nós devemos ter tanto cuidado com isso. Eu falo isso com tanto amor para você que está me ouvindo. Essa palavra também é para mim. Nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida e com a nossa família, até com os nossos amigos. Porque muitas pessoas têm a aparência de piedade. Elas parecem pessoas boas, elas parecem que querem nos ajudar, parece que estão nos levando para caminhos bons, sendo que elas negam o poder da piedade, porque tudo é mentira, tudo é aparência. O apóstolo Paulo diz para nós se afastarmos. Afaste-se também desses. Então, se nós observarmos que tem uma pessoa e ela não está sendo verdadeiramente sincera, verdadeiramente humilde, nós temos que nos afastar dela. Porque são pessoas que podem nos trazer muitos prejuízos, prejuízos sérios e prejuízos graves. Isso em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Como eu falei, serve para tudo. Num relacionamento, num casamento, em uma amizade, na igreja, no trabalho. Serve para tudo. Alguém que não ama com sinceridade, alguém que não tem essa humildade de uma criança. Eu sei que é difícil e nós estamos buscando isso. É uma busca através da oração, é uma busca através da palavra de Deus que nós vamos entendendo. E todos os dias que eu leio, eu aprendo que eu preciso melhorar, que eu preciso ser uma pessoa nova em Deus, porque Ele me dá essa capacidade. Então, nós devemos levar os nossos pecados diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda. Se for a soberba, Senhor, eu não quero mais ser soberbo. Se for a ganância, Senhor, eu não quero mais ser ganancioso.
Se for a mentira, Deus, eu não quero mais ser mentiroso. Se for a prostituição, Senhor, eu não quero mais ser prostituto. E nós pedimos, Senhor, Senhor, vai nos livrando, nos tirando desse caminho. E Deus é bom. E Deus nos ama. E com certeza o Senhor, Ele vai nos direcionar. Com toda a certeza. Então, vamos tomar esse cuidado. Isso é para as nossas vidas, para as nossas famílias. Sempre fique atento. Não deixe uma pessoa entrar na sua vida e fazer parte já da sua intimidade sem antes entender a intenção dela. Porque às vezes no nosso momento de fraqueza, pessoas com aparência de piedade, elas vêm para nos enganar, elas vêm para nos iludir. E isso é muito perigoso, muito. Eu creio que o Senhor tem nos direcionado a essa palavra. Eu falo isso com muito temor no meu coração. E eu quero usar o exemplo de Jesus. Jesus falou sobre a humildade daquela criança. E agora, eu vou ler um versículo aqui, um texto, que Jesus mostrou a humildade dele. E essa humildade que nós vamos seguir como exemplo. João capítulo 13, versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro pediu para Jesus lavar ele, purificar ele completamente. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Nesse dia, todos ali, eles estavam em um jantar. E Judas também estava ali. Então, eu creio, e eu tenho um estudo nessa Bíblia aqui, que é uma Bíblia bem grande, digamos assim. Tem um estudo nela que diz assim, eu vou ler aqui para nós. Estando próximo à crucificação, Jesus lava os pés dos discípulos como prova final de seu amor e para lhes dar exemplo de humildade e serviço. Em uma notável demonstração de amor por seus inimigos, Jesus lava os pés de todos os seus discípulos, inclusive Judas. Então Jesus, ele lavou os pés de Judas nesse dia. O ato de Jesus é ainda mais extraordinário, porque lavar os pés de uma pessoa era uma tarefa considerada tão humilde que só podia ser realizada por escravos gentios. Numa cultura onde as pessoas caminhavam longas distâncias de sandálias em estradas empoeiradas, era costume o hospedeiro providenciar água para se lavar os pés. Isso era feito normalmente na chegada e não durante a refeição. É provável que os discípulos se sentissem culpados pelo fato de nenhum deles ter pensado em fazer isso. Glória a Deus. Esse estudo, ele nos traz esse detalhe que é muito importante. Jesus estava na mesa com os seus discípulos e Judas estava entre eles.
E a maneira que Jesus trata Judas, ela me toca de uma maneira muito profunda. Porque muitas vezes nós somos ensinados a fazer o bem apenas para quem nos faz o bem. Só que Jesus nos ensina que a humildade dele é tão grande que até com as pessoas que lhe fazem mal, lhe fizeram mal, no caso Judas foi o traidor, da mesma forma assim Jesus lavou os pés dele. Então isso significa que a nossa humildade ela deve ser com todos. Obviamente, com sabedoria. Isso não significa que nós vamos nos permitir ficar em ambientes onde nós estamos sendo humilhados, maltratados. Não é nesse sentido. O sentido que Jesus está nos ensinando é que nós nunca iremos tratar ninguém com ódio, por mais que aquela pessoa seja uma traidora. Nós nunca iremos tratar ninguém com violência, com planos de assassinar, com planos de destruir. Não. Nós seremos humildes. Nós teremos o caráter de Cristo, que mesmo sendo traído, ele foi um homem justo. É verdade, glória a Deus. Então que nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender que a verdadeira humildade, ela é colocada em prática até quando alguém que nos feriu, alguém que não é verdadeiro conosco, é tratado com humildade, da nossa parte. Isso não é fácil, estou falando de Jesus. Estou falando do homem perfeito. Mas é isso que nós devemos buscar. E sabe por que é isso que nós devemos buscar? Olha o que a Bíblia diz aqui. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Olha o exemplo de Jesus. Vamos seguir esse exemplo. Deixa eu ler o comentário aqui. A atitude do outro não define a sua identidade em Cristo Jesus. É verdade, tio. Glória a Deus. A atitude do outro não define a sua identidade em Cristo. É verdade. Então, por mais que uma pessoa seja injusta conosco, devemos buscar continuar sendo humilde. Verdade, tia. Muito bom esse comentário. Jesus nos disse para fazer o mesmo, uns com os outros, lavar os pés. Eu já vi em alguns cultos, né? Algumas igrejas fazem esse momento de lavar os pés. É um momento muito bonito. É algo muito lindo. Ali mostra a humildade. Às vezes é um momento ali até de pedido de perdão. Isso é um momento que mostra muita humildade da parte de quem faz isso. Se for feito com um amor sincero, de verdade. Só que o Senhor Jesus também nos ensina, não só fisicamente, não só lavar os pés de alguém, como ele lavou os pés dos discípulos com água e depois enxugou ali com uma toalha. Mas isso também nos fala para nós nos ajudarmos, para nós sermos servos uns dos outros durante a nossa vida. Porque nós precisamos lavar os pés uns dos outros. O que seria isso na prática do dia a dia? Orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, cuidar uns dos outros, ser humilde, não ser violento, não enganar, não mentir, ser puro, buscar ser puro. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus, ele é transformação e nós podemos ser puros pelo poder do Evangelho. É um trabalhar de Deus nas nossas vidas. É um trabalhar do Espírito Santo. Mas é possível. Jesus disse para nós fazermos como ele fez. Ele diz aqui, no versículo 14. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Se ele, sendo nosso Senhor, fez isso, nós devemos também fazer uns com os outros.
Então isso serve para a família, para todos os ambientes. Jesus, nosso maior exemplo. E aí ele continua dizendo aqui, versículo 15: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Eu lhes dei o exemplo. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, nós seremos exemplo para outras pessoas. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, nós seremos exemplo para outras pessoas. Exemplo de tudo isso que eu tenho falado aqui: humildade, amor, paz. Glória a Deus. E aqui, no versículo 16, eu vou ler aqui o que Jesus disse. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Hoje nós estamos vendo muitas dificuldades na sociedade, na internet. Existe um discurso onde as pessoas sempre falam que você deve sempre sair por cima na situação, que você deve insistir, às vezes para ter razão, ir para confusão mesmo, brigar, se for preciso se vingar, se for preciso ser mal, ser uma pessoa mal. Muitas pessoas ensinam isso, ensinam a vingança, ensinam muitas coisas, e nós devemos ter cuidado com isso. Jesus disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então existe uma felicidade quando eu sou humilde verdadeiramente como Cristo foi. Uma felicidade que nada nesse mundo pode nos dar. E eu vou buscar essa felicidade em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu quero trazer para nós hoje. A humildade de Cristo em nós. Seremos pessoas diferentes para a glória de Deus. Deixa eu ler o comentário aqui. Nosso testemunho dentro e fora da igreja revela verdadeiramente a quem estamos servindo. Amém. É verdade. Dentro e fora da igreja. Isso é muito importante, porque muitas pessoas só querem aparentemente ser boas na igreja, e fora da igreja são outras, né? Mas dentro e fora da igreja devemos ter esse testemunho. Amém, tia. Glória a Deus. Karina, Deus abençoe. Deus abençoe, Karina, que o Senhor te guie, te ilumine sempre com a presença dEle, com a paz do Espírito Santo na sua vida, na sua família. Deus me disse: o mundo só ensina o que há de pior. É verdade. O mundo, se nós não vigiarmos, o mundo vai nos levar para uma direção muito ruim. Longe de Deus, longe. A internet é algo que nós temos que vigiar, de verdade. Tanto para nós como para as pessoas que nós amamos. Porque o que tem de influenciadores influenciando para o mal não são poucos, são muitos. E, infelizmente, muitas pessoas acabam seguindo eles. Essa felicidade só encontramos em Cristo Jesus. Amém. Então, existe uma felicidade na verdadeira humildade, no verdadeiro amor. Então, Jesus nos deu o exemplo. Vamos buscar seguir. Guarda essa palavra no seu coração. Se você tiver um pedido de oração agora, manda aqui pra gente, a gente vai estar orando. Se não, nós vamos orar juntos. E agora, depois de uma palavra dessa, tanto eu como cada um de vocês, vamos ter que colocar em prática, buscar colocar em prática. E vai ser no nosso trabalho, vai ser na nossa família, vai ser com os nossos amigos, nos casamentos, nos relacionamentos. Colocar em prática.
colocar em prática a palavra de Deus, nós seremos felizes. Uma alegria que o mundo não pode nos dar. Amém? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos, se não, apenas escute e fale com Deus também, do seu jeito, da sua forma. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa palavra. Para mim, Senhor, essa palavra falou tanto comigo, de como eu preciso ser um servo teu, que é verdadeiramente humilde, que é verdadeiramente temente. Senhor, me ensina. Meu Deus, repreende todo o ego, repreende toda a soberba da nossa natureza humana, Senhor. Meu Deus, me dá humildade para amar o meu irmão, perdoar o meu irmão. Para todos nós, Senhor, que estamos aqui. Nos dá sabedoria para sermos humildes, mas sem sermos enganados, sermos colocados em situações que o Senhor não quer que a gente fique, Pai. Meu Deus, eu oro pelo meu coração, pelo coração de cada um que está aqui. Traz a tua paz, Senhor. Senhor, eu te entrego as nossas ansiedades. Fale para Deus agora a sua ansiedade, o seu medo, a sua tribulação. Senhor, eu entrego a Ti, porque nós queremos ser pessoas diferentes. Queremos ser pessoas que Te amam. Pessoas que, por mais que o mundo não entenda, não reconheça, nós queremos estar em Ti todos os dias da nossa vida, Pai. Todos os dias. Não queremos nos desviar dos Teus caminhos. Senhor, nós Te amamos. Cuida da nossa família. Tira de nós, Senhor, o que não Te agrada. Se for preciso afastar pessoas, se for preciso, Senhor, que nós deixamos de ir em alguns lugares. Faz, Senhor, na nossa vida para o nosso bem. Para que nós venhamos se aproximar de Ti, meu Deus. Porque é melhor estar contigo, meu Deus, do que estar longe de Ti. Senhor, mais vale um dia na Tua presença do que 1000 fora da Tua presença, Pai. Senhor, eu oro agora, específico, por cada um, por cada família. Cuida, protege, esconde do mal, do maligno. Senhor, os maus pensamentos, tira da mente, do coração, pensamentos de morte, pensamentos de vingança, pensamentos dos piores que tem, Senhor. Não deixe que a nossa mente seja um lugar onde o inimigo vai nos vencer, mas que pela Tua palavra nós vamos vencer todas essas acusações que vêm na mente e ideias que não são do Senhor, Pai. Muito obrigado. Guarda essa palavra no meu coração e no coração de cada um que está aqui. Eu Te louvo, Pai. Eu Te apresento o propósito dessa live, esse projeto. Senhor, que seja para a Tua glória cada live, cada dia que eu estiver aqui. E que o Senhor esteja me usando para o Teu louvor, para falar da Tua palavra verdadeiramente. Muito obrigado, Senhor. Eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A minha mãe pediu oração, vou orar por ela. Acabou que eu não tinha visto. Amém, amém. Orar pela vida da minha mãe. Amém. Senhor, meu Deus, Te apresento aqui a vida da minha mãe, que pediu essa oração. Que o Senhor possa estar fortalecendo ela em todas as áreas, meu Deus, na sua saúde, a sua vida espiritual. Que ela seja revestida, Senhor, pelas armaduras da guerra espiritual. Que o Senhor coloque nela o capacete da salvação. Que o Senhor prepare os pés dela, meu Deus, com a preparação do Evangelho. Eu Te entrego a vida da minha mãe, meu Deus. Abençoa ela, capacita ela. Ela está no ministério de louvor, louvando o Teu nome, Pai. Capacita ela a Te louvar, a Te glorificar. Em nome de Jesus, Pai, a vida dela, que seja para o Teu louvor, a vida da minha mãe, de toda a minha família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu agradeço por estarem aqui ouvindo essa palavra.
Se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aqui de novo. Eu tô com um canal no YouTube também, onde eu tô colocando essas ministrações. Então, se você acha que uma pessoa poderia ouvir essa palavra também, um amigo, um conhecido, um familiar, e você quiser compartilhar, eu tô colocando todas essas palavras de todas as segundas-feiras no YouTube. E aí eu coloco o link aqui, coloco o link lá no meu WhatsApp. E aí eu estou compartilhando a palavra, porque o Senhor Jesus nos deu essa missão. E a palavra diz que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e na noite nós não conseguimos trabalhar. Jesus estava dizendo que nós devemos fazer a obra dele enquanto podemos. Hoje eu posso pregar, graças a Deus, Deus me deu saúde, Deus me deu vida, mas vai chegar um dia que eu não poderei mais. Então, enquanto posso, estou me entregando ao Senhor e busco de todo o coração fazer a obra dele. Glória a Deus, Deus abençoe meus irmãos. Josemi, Deus te abençoe, meu querido. Minha mãe tá aqui, a tia Célia. Tia, tô com muita saudade, viu? Um abraço. Espero ver a senhora em breve aqui no Acre com a gente. A Karina, o Wellington também. Deus abençoe a todos, de verdade. Eu amo vocês. Se Deus quiser, semana que vem estaremos novamente aqui. Amém. Amém, tia. Muito obrigado. Deixa eu ver se alguém tenha mais algo para falar, que aí nós encerramos. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Então fiquem com o Senhor. Que Deus abençoe a noite de sono de cada um. E até semana que vem, se Deus quiser. Amém? Tchau, tchau e a paz do Senhor.